Oi, gente! Então eu vou começar esse quadro no meu canal para falar sobre casos criminais e tal. Talvez pode acontecer de vocês escutarem algum barulhinho de vento ou até perceber que meu cabelo tá mexendo, mas é por causa do ventilador. E no caso de hoje eu vou falar sobre David Berkowitz, ou conhecido como o Filho de Sam, ou também conhecido como o assassino do calibre 44. Seu nome verdadeiro é Richard David DeFalco e ele nasceu no dia 1º de junho de 1953, mas ele foi dado para adoção ainda recém-nascido e foi adotado pelo casal Berkowitz, da onde, veio o seu sobrenome adotivo, David Berkowitz. E o David, ele também tinha uma péssima relação com a mãe dele. Ele também era considerado um menino muito inteligente, só que ele perdeu o interesse ainda cedo, na escola. E também ele tinha complexo de inferioridade, ele carregava consigo um sentimento de culpa por já ter sido informado, que a mãe dele havia sido morta durante o parto dele. E aos 10 anos de idade, ele também foi levado ao psicólogo pela sua mãe adotiva por alguns problemas que ele tinha. E também, nessa mesma época, com os 10 anos de idade, ele já havia feito sua primeira vítima, entre aspas, que no caso foi um passarinho de sua mãe adotiva, na qual ele passou uns dias alimentando o bichinho com sabão em pó. O David, ele pôde ter um conhecimento do ocultismo através de sua madrasta, porque sua mãe adotiva morreu, e nisso o pai dele, em 1971, se casou com uma outra mulher, e essa mulher apresentou a ele o ocultismo, mas acredita-se que ele tenha começado a fazer parte de um culto só por volta de 1975, e assim suas atividades passaram a ser de supostos contatos com espíritos, tentativas de vidência, a consumo de drogas, pornografia sádica e também a crimes violentos. Os seus crimes foram de julho de 1976 até agosto de 1977, quando ele foi preso, mas a sua primeira vítima, suas duas primeiras vítimas, na verdade, foi uma mulher, foi durante a véspera de Natal, foi próxima à véspera de Natal. Foram duas vítimas, uma não foi identificada e a outra foi Michelle Foreman, que sobreviveu ao ataque sem nada. Oficialmente, ele teve 17 vítimas, na qual 7 das vítimas dele foram fatais e outras 10 sobreviveram, sendo que uma delas, que é a Joanne Lomino, que ficou paraplégica. Suas duas primeiras vítimas foi Jodie Valente e Donna Laria, e o crime foi Donna e Jodie estavam juntas, num carro, e ao saírem do carro elas foram abordadas por David e ele disparou 3 tiros contra elas. Um pegou na Donna, que a matou, e o outro pegou na Jodie, mas não aconteceu nada. E o último tiro não atingiu ninguém. Suas duas outras vítimas foram Carl Denaro e Rosemary Keenan, na qual o Carl foi atingido por um tiro, e nisso eles estavam dentro de um carro, O Carl foi atingido por um tiro e teve que ser colocado uma placa de metal em seu crânio, e enquanto a Rosemary teve apenas ferimentos superficiais. Suas outras vítimas, foram Joanne Lomino, que foi a que eu citei no início do vídeo, e Donna DeMasi, mas ambas sobreviveram, apesar de que Joanne ficou paraplégica. Depois, suas outras vítimas, já em janeiro de 1977, foram Christine Freld, eu não dou conta de falar sobre o nome dela, e John Deal. Eles também estavam dentro de um carro. A Christine foi atingida e morreu poucas horas depois, enquanto John sofreu apenas ferimentos superficiais. Mas nesse crime, não pensaram muito que tinha sido alguma coisa sobre o David, porque como estava só
o John e a Christine sozinhos e eles eram namorados, era de costume se pensar que, que a primeira pessoa que tinha matado, né, era de costume pensar que o primeiro suspeito de ter matado uma mulher, né, era o marido ou o namorado dela. Em março de 77, sua próxima vítima foi Virginia Voskerichian, eu não dou conta de falar sobre o nome dela também. Ela morreu instantaneamente, ele abordou ela e na hora ela tentou colocar um livro, né? Ela tava com um livro, ela tentou colocar esse livro na sua frente, né, do seu rosto, pra impedir, né, a bala de atravessar, mas mesmo assim não deu certo e ela morreu na hora. E depois disso, né, depois do exame e tal, eles constataram que a bala que matou a Virginia era também era uma bala exatamente, tipo assim, igual, né, a bala que matou a Donna Lauria, né, lá em 1976. Então, ambas, né, foram todos, na verdade, todos os crimes feitos, né, pelo David foram pela sua inseparável calibre 44. E suas próximas vítimas foram em abril, que eram Alexander Issel e Valentina Suriani. Ambos foram mortos com 2 tiros cada. E nesse mesmo dia teve uma carta, nesse mesmo crime, né, teve uma carta destinada ao chefe da polícia, né, o Joseph Borrelli. E nessa carta que ele fez, né, e deixou na cena do crime, ele falava que ele ficava magoado quando diziam que ele odiava as mulheres, porque ele não as odiava. Ele era um monstro e foi aí que ele se autodenominou filho de Sam. Até o momento todo mundo o chamava de assassino da calibre 44. E o pânico por causa do caso do filho de Sam, né, era tão grande que durante o verão de Nova York, que por acaso foi o verão mais quente da história de Nova York, as pessoas durante a noite ainda se trancavam graças ao pânico que eles tinham, né, do filho de Sam. E esse período ficou conhecido, né, como verão de Sam. Então, assim, era a maior caçada da história, né, da polícia de Nova York, porque, tipo assim, a polícia expandiu suas buscas por ele, porque, cara, era insano. E, tipo assim, como ele era um serial killer, né, ele possuía um padrão. Seu padrão costumava ser mulheres de cabelos longos, castanhos, e é isso. E jovens. E então, a partir disso, todas as mulheres começaram a comprar perucas, a tingir seus cabelos de loiro e a cortar os seus cabelos por medo, né, de serem vítimas, né, do filho de Sam. E também é importante ressaltar que o cara que eu falei, o Carl Denaro, ele só foi atingido pelo filho de Sam por causa de... porque na época ele tinha o cabelo grande e castanho, então na hora, provavelmente, né, o David acabou confundindo ele com uma mulher e ele foi atingido. Mas não aconteceu nada com ele, apesar de, né, ter colocado uma placa de ferro, de metal na cabeça. Em junho de 77, a Judy Placido e Salvatore Lupo foram outras 2 vítimas, né, também do David. Eles estavam dentro de um carro conversando quando 3 disparos atingiram a lataria do carro. O Salvatore foi atingido no braço e a Judy foi atingida na coluna e na sua têmpora, porém ambos sobreviveram ao caso. E as suas 2 últimas vítimas foram Stacy Moskowitz e Robert Violante. Eles estavam num parque, já era bem tarde da madrugada, no mesmo dia a mãe do Robert nem queria que eles saíssem, mas ele falou tipo, não mãe, eu não vou citar exatamente o que ele falou, mas o que ele falou era tipo, relaxa, eu vou sair com uma menina loira, né? E nisso, né, lá no parque, eles estavam meio que assim, preocupados e tal, e eles foram pro carro do Robert, só que na mesma hora, na hora que eles entraram no carro, foi, né, e
O Robert teve uma visão a visão de um olho seriamente comprometida, enquanto do outro olho ele ficou cego, enquanto a Stacy faleceu 39 horas após o ataque. Uma testemunha, ela informou que viu o homem próximo ao ataque, né, a cena do ataque, e que o seu carro havia sido multado por estacionar em local proibido. E este carro era do David. E, tipo assim, eles resolveram investigar porque o David morava relativamente longe, né, de onde ele estava no momento. Então, eles meio que acharam suspeito e foram atrás, né. Suas cartas também, né, acabaram denunciando, porque na mesma época ele enviava cartas ao seu vizinho por causa do cachorro, falando que queria, né, que o seu vizinho, chamado Sam Carr, que ele queria que o Sam silenciasse o cachorro, né? Ele queria que o cachorro parasse de latir e tal, e ele acabava enviando cartas ameaçadoras ao Sam. Então, o Sam acabou levando as suas cartas à delegacia e, após fazerem uma comparação, perceberam que a carta do Sam, a carta enviada ao Sam e a carta deixada na cena do crime ao chefe da polícia batiam uma com a outra. Então, foi a partir disso que eles concluíram que o David era o assassino. E a polícia ficou ao redor do seu prédio por umas 6 horas, até que ele finalmente saiu no seu carro. E nisso, a polícia fez a abordagem. E ele já de imediato se entregou, né, sendo como filho de Sam. E é importante ressaltar que em nenhum momento ele parou de sorrir. Desde o momento da sua captura, ele ficava sempre sorrindo e tal. E também encontraram sua arma dentro de seu carro enrolada num saco de papel. E ele também disse que ele fazia isso porque por causa que um demônio mandava ele fazer isso. Esse demônio estava dentro de um Labrador Retriever, que era um cachorro do Sam Carr. E depois de ser preso, né, foi feito 3 avaliações psicológicas, na qual 2 o consideravam incapaz de ser levado a julgamento, enquanto o terceiro considerou, né, que ele podia sim, e a partir disso ele foi levado a julgamento. E indo contra tudo que seus advogados falaram, ele se declarou culpado e pediu prisão perpétua. Então, o juiz, né, sentenciou ele a 365 anos de prisão em junho de 1978. Já em 79, ele participou de uma entrevista na qual ele dizia que tudo que ele falou a respeito do cachorro, de um demônio e tal, era invenção dele, que ele não era louco. E também, no mesmo ano, ele sofreu uma tentativa de homicídio dentro da penitenciária, porém ele não disse quem foi que tentou matá-lo. Em 2006, o David publicou um livro chamado O Filho da Esperança, na qual ele fala sobre os seus trabalhos que ele realiza na prisão de orientação espiritual para os outros detentos. E por causa disso teve muita repercussão e tudo mais, e aconteceu que foram criadas várias leis, né, que autorizam o Estado a pegar todo o dinheiro dessas vendas, né, do livro dele e dar o dinheiro para a família das vítimas. E também o David negou 3 vezes a possibilidade de ter uma liberdade condicional, né, afirmando que ele tem muitas ocupações lá dentro da prisão. E hoje em dia ele afirma que por toda a sua vida ele esteve sob o domínio do demônio, porém na prisão ele pôde conhecer verdadeiramente, né, Jesus Cristo, e assim ele se libertou de seus crimes. Se libertou, tipo assim, e assim ele pôde se libertar de sua culpa e tudo mais. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, divulgue, me siga nas redes sociais e também me deem sugestões de outros crimes que vocês querem que eu faça. Beleza? Beijo!